Eu vos convido a abrirmos nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Hoje, encerrando o nosso capítulo, fechando essa pequena sessão que lida com o tema do amor. Primeiro aos Coríntios 13, versos 8 a 13. Crianças, eu vou falar um tanto com vocês hoje, ajudem já os adultos aí a achar, por favor, para a gente não demorar, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versos 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos falar com Ele? Senhor, nesta manhã, ao considerarmos versos tão conhecidos e belos, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos instrua com Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma história para contar para vocês. É de amor, como todas são. E é de fantasma também, como todas são. Disclaimer, ela varia um pouco dependendo das fontes, detalhes vêm e vão, como nas melhores histórias, mas são fatos reais. E é uma história sobre Franz Kafka. Sim, o escritor da Boêmia, um dos maiores do século XX, autor de A Metamorfose, O Castelo e tantas outras obras. Talvez você não saiba, mas boa parte dos seus escritos se perderam. Muitos dos seus manuscritos foram queimados por sua companheira Dora, sob instruções do próprio Franz. Outros foram salvos da destruição por seu amigo Max Brody, que as publicou mesmo contra a vontade do amigo falecido. Franz tinha pedido para ele queimar, mas ele não queimou, o que achou depois da morte do escritor. Alguns estimam que 90% dos seus escritos foram perdidos, se tornaram fantasmas literários. O que Brody salvou, levou consigo, fugindo da Alemanha num trem e cruzando para a República Tcheca 15 minutos antes dos nazistas fecharem a fronteira e tudo se perder. Aliás, Dora, a companheira, é a fonte da história que eu tenho para vocês. Ela trouxe isso ao mundo anos depois do falecimento de Franz. Quando morando em Berlim, início do século XX, aos 40 anos, ali no período entre guerras mundiais, Franz Kafka costumava passear num parque da cidade. Ele mesmo nunca teve filhos. Um dia ele vê uma criança chorando. Chorando daquele jeito que só criança magoada sabe chorar. A gente meio que desaprende esse choro, esse tipo de vigor lacrimoso, aquele choro poderoso capaz de fazer adulto agir. Franz pergunta o que se passa e ela diz que ela perdeu a boneca. Ele ajuda a procurar, mas nada. Ele diz para ela voltar no dia seguinte, pois ele tem uma mensagem da boneca para ela. Então, no dia seguinte, se reencontram no parque, e ele tem uma carta da boneca para a criança. A boneca teria saído em viagem pelo mundo, e iria mandar cartas para ela, e ele era um carteiro de bonecas. E a primeira carta diz, por favor, não chore. Saí pelo mundo e vou lhe contar sobre as minhas aventuras. E ele dá essa carta, uma carta do punho de Franz Kafka se passando pela boneca. E nas semanas seguintes, todos os dias, Franz se encontra com a menina no parque e leva nova carta contando das viagens da sua boneca que se foi. Que coisa mais terna, não? Cartas. Cartas são a mais pura demonstração de amor literário. Algo preparado com esmero só para uma pessoa ler, sem intenção de que venham a ser lidas pelo mundo. Claro, aquilo não tinha como durar para sempre, então, em certo ponto, Franz compra em Berlim uma nova boneca e presenteia a menina dizendo, veja, a boneca voltou. Criança esperta, né?
A criança esperta que só ela diz, essa boneca está diferente. Mas Fran, sabendo, já entrega uma cartinha junto com a boneca dizendo, eu estou diferente mesmo, porque viagens mudam a gente. Viajar, ele poderia ter dito, causa metamorfoses. Kafka sabia que uma boa história pode salvar a sua vida, pode preservar o seu amor, pode te impedir de desistir, pode enxugar lágrimas e ajudar a fazer senso das coisas. Cerca de um ano depois, aos 41, Kafka morreu, tuberculose. E dentro da boneca ele havia escondido uma última cartinha que dizia, depois eu conto. Não amanhã, hoje ainda, mas não agora. Agora falaremos sobre cartas de amor que transcendem o tempo e o espaço. E entenderemos por que o amor é tão importante e tão buscado por todos, até pelos fantasmas. Hoje veremos que o amor durará para sempre, num mundo refeito em glória e justiça. Vamos ver isso em 3 partes. A primeira verdade a considerarmos é que vivemos numa era temporária de um mundo caído. Olha de novo como o texto trata isso. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Temos estudado o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, um dos mais famosos capítulos da Escritura, o famoso texto em que Paulo discorre sobre o amor. Lembre-se de que o argumento de Paulo sobre o amor se insere no meio da discussão sobre os dons, que é do capítulo 12 e capítulo 14. E ele começou nos lembrando de que, por vezes, algumas coisas da vida que nós achamos tão impressionantes e valiosas, sem amor elas não são valiosas, não. Paulo falou sobre grandes ações de fé, como transportar montanhas, falar línguas estranhas, conhecer os mistérios do mundo, mesmo fazer coisas tão autossacrificiais como entregar os seus bens para os pobres, entregar o seu corpo ao martírio. Sem amor, é só exibicionismo, não vale de nada. Paulo, então, se pôs a explicar o que é o amor, e passamos 2 sermões falando sobre isso, porque o amor ele é diferente do que a cultura vigente ensina. Há uma certa sobreposição, sim, mas tem importantes diferenças, falamos sobre isso. Paulo explicou que o amor é paciente, é bondoso, não se exaspera, não busca os seus interesses, não é invejoso, lidamos com isso. E agora ele abre o escopo da sua discussão para nos mostrar o lugar do amor na história do mundo, o presente e o vindouro. E ele fala que o amor jamais acaba, e falaremos mais disso já já, mas precisamos primeiro entender sobre a história deste mundo. Por que ele está falando isso? Porque outras coisas muito impressionantes, como os dons espirituais, como a fé, como a esperança, são temporárias. São como lágrimas num parque por algo que se perdeu. Embora pareça que vai ser duradouro, pareça que a escuridão não vai passar, vai sim. E perceba a argumentação de que os dons impressionantes que os coríntios tanto amam, que eram divinos, sim, eles iriam passar. Profecias, línguas, conhecimentos, essas coisas, esses dons espirituais são temporários. Veja, não é que a linguagem vai deixar de existir, não é que deixaremos de saber as coisas, mas os dons carismáticos nessa era iriam passar. Paulo já avisou isso 2000 anos atrás. Não é uma questão de se eles cessariam ou não, apenas de quando. Pode ser que já tenham passado, essa é a posição dos cessacionistas, pode ser que ainda estejam por passar, é a posição dos continuistas, mas seja como for, é algo temporário. Caem em desuso, se tornam arcaicos. Não são ferramentas úteis para sempre, porque elas são medidas dadas por Deus para enfrentarmos esta era do mundo caído, essa era do mundo que geme. Mas a gente ama as coisas temporárias como se fossem duradouras. Irmãos, todos nós já nascemos em mundo quebrado. Nenhum de nós jamais viu o mundo em seu estado normal. Todos pegamos a praia já suja, o caminho já estragado, o cenário descolorido e com a pintura gasta. Todos vivemos pós-queda. E nesta era pós-queda, o mundo é quebrado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nós, cristãos deste ano, já estamos no tempo em que o reparo já começou. Quando Deus enviou Jesus Cristo para fazer o que tinha de mais importante, viver a vida perfeita, pagar o custo do pecado, ressuscitar, nós estamos no mundo em obras. E aqui nesta era,
em que a boa nova de Jesus está sendo espalhada pelo mundo até que chegue a todas as tribos, línguas e nações. Mas isso vai cair em desuso. Imagine que você e os seus estão indo a uma praia belíssima, a melhor do país. Mas o caminho é desses que é uma peregrinação. Já foi nessas praias que não é fácil chegar? Tem que andar não sei quantas horas, é um caos para chegar na praia. Para chegar nela tem uma trilha cheia de espinho, de pedregulho, terreno irregular e escorregadio. Até Cascavel já foi reportado ali perto do caminho. Te pergunto, seria sábio ir descalço? Claro que não. Tem de ser com calçado firme, quem sabe até uma dessas bonitas botinas de trilha. Mas uma vez que você chega na praia, faz sentido ficar com a botina? Claro que não, ela cai em desuso. É hora de deixar os seus pés sofridos sentirem a maciez da melhor praia que há, na sua areia delicinha, sua água perfeitinha. O cooler com suas bebidas geladas, de preferência, já chegou lá. Você nem sabe como chegou lá. Você vai ficar de botina? Claro que não. Cai em desuso. Essas coisas servem para a peregrinação, para a trilha, mas elas vão cair em desuso. Desde a vinda de Jesus Cristo, em sua ação perfeita de vida, de obediência, morte e ressurreição, nós entramos nos tempos finais, a última era do mundo, a última igreja. E neste tempo precisamos muito de fé e de esperança. Por quê? Porque a trilha é cheia de percalços e ainda não chegamos lá. Botina no pé, então. Precisamos de fé. Calma, está tudo bem. Um de vocês quase morreu, eu vi daqui. Você está bem, Roberta? Beleza. Vou tomar uma água aqui para recuperar. Precisamos de fé, pois não vemos aquele a quem amamos. Ninguém jamais viu a Deus. Quem viu Jesus Cristo já morreu 2000 anos atrás. E é por isso que a Bíblia insiste que nós estamos na fase de andar por fé e não pelo que vemos, como Paulo falou em 2 Coríntios. Pela fé nós cremos que o mundo foi feito, pela fé nós cremos que Jesus veio, pela fé nós cremos que Jesus voltará. E precisamos também da botina da esperança, a confiança de que Ele age, a confiança de que as promessas se cumprirão, de que o mundo vai sair do estado de guerra em que se encontra, de que o Senhor Jesus vai voltar. Eu sei que tem muitos dias em que parece que somos meras menininhas num parque, chorando pela boneca que não volta nunca. Mas temos em nosso favor, queridos, alguém melhor do que um gentil escritor boêmio que se compadeceu de nós. Nós temos as cartas de amor do próprio Deus que andou entre nós e que voltará. Ele vai estar transformado quando Ele voltar. Ele não virá em humilhação, em humildade. Ele virá cheio de cicatrizes, sim, com poder e glória para julgar vivos e mortos. E sim, esta é uma era onde pessoas se separam, onde relacionamentos se rompem, onde perdem suas bonecas, onde pessoas morrem de... Algo para fazer aí, Diego? Quer mexer aqui um pouquinho? Fique à vontade, pode vir. Bruno? Firme? Bora? Vamos tentar de novo? Coragem. Como estávamos dizendo, esta é uma era em que coisas estranhas acontecem inesperadamente, barulhos que vêm do nada, bonecas se perdem, pessoas morrem de tuberculose aos 40, nazistas e outros vilões assustam e fazem com que a gente fuja apressado para os trens. A gente escreve coisas que na hora a gente gosta, mas depois a gente quer que elas sejam queimadas. Porque doía quando elas não existiam e dói ainda mais quando elas passam a existir. Porque ainda estamos na infância do mundo. E a gente precisa falar sobre isso. Porque este mundo é como uma criança chorando e esperando pelo que se perdeu. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Nesta era ainda não somos o que seremos, embora já possamos ter vislumbres. Já conhecemos em parte. É o que ele diz novamente no verso 9 a 12. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo explica que nesta era intermediária ainda não somos o que seremos. Nem o mundo é o que será, conhecemos em parte. E creio ser especialmente interessante pensarmos sobre como, em alguma medida, não apenas os crentes sabem disso, mas todas as pessoas sabem disso. É o que Salomão fala sobre um coração cheio de eternidade, lá em Eclesiastes 3:11. Um senso que todos temos de que as coisas não são como deveriam ser, de que o mundo está quebrado, de que tem uma boneca perdida em algum lugar, mas nós não sabemos aonde. E Paulo faz duas comparações marcantes. Ele fala que a nossa vida é como se fôssemos crianças, somos como os meninos, o mundo é como uma infância. Os exemplos da infância são claros, são algumas coisas que são próprias dessa fase da vida, mas depois passam. A gente fica preocupado quando adultos fazem coisas de meninos, não ficam? A gente fala, tem algo estranho ali, essa idade ainda bebe leite puro, que coisa esquisita. Desculpa, isso sou eu provocando o Tarcísio de novo. Mas ele é paciente comigo. As crianças estão fazendo, agindo, pensando de uma forma que é própria da sua idade. Às vezes, crianças, vocês mesmos queriam que já não fosse mais hora de fazer isso, não é? Mas é importante para vocês passarem pelas coisas que são próprias do tempo de vocês. Crianças aprendem numa certa ordem, tem os aprendizados intelectuais, aprender a isso, a falar, aprender a ler, aprender a escrever, ir aprendendo as coisas. Há disciplinas na escola que você vai aprendendo numa certa ordem, vai construindo complexidade sobre simplicidade. Também tem um aprendizado físico, coisas próprias de crianças, firmar a cabecinha, rolar, engatinhar, e assim vai. Em alguns mais lento, em outros mais rápido, cada pessoa é diferente. E Paulo diz, houve um tempo em que eu era como uma criança, eu pensava e raciocinava como uma criança. Raciocínio de criança é muito legal, né? Mas ainda não tem a capacidade complexa de ver as coisas em sua plenitude. Ainda é muito parcial. E perceba, não há nenhuma crítica aqui às crianças. Mas o que ele está dizendo é que nós estamos num tempo em que vai passar. A existência humana hoje é como se fosse ainda algo de criança. Fazemos coisas próprias do nosso tempo, mas é algo ainda, em parte, pequeno. Um escritor chamado Jordi Serra e Lara escreveu um livro chamado Kafka e a Boneca Viajante, em que ele ficcionalmente descreve como teriam sido esses encontros entre Kafka e a menina, as cartas, a agonia do escritor todas as noites criando algo novo. E ele tem muito a dizer sobre vocês, crianças. Vê se vocês acham que o que ele diz é verdade e justo. Ele diz assim, as crianças são matéria reservada, entidades altamente perigosas, um conjunto de risos e lágrimas alternativos, nervosismo e energia à superfície, perguntas ilimitadas, exaustão absoluta. Vocês concordam, crianças, que vocês são exaustão absoluta? Energia ilimitada? Eu acho que sim, viu? Mas ele também diz algo belo sobre crianças. Ele diz, os pequenos querem crer. Precisam crer. Em seu mundo não existe ainda a desconfiança humana. É um universo de sóis e luas e dias encadeados, repletos de paz, amor e carinho. As crianças precisam crer. E, de fato, tornar-se como um menino é essencial para entrarmos no reino dos céus. Mas um dia deixaremos de ser esses meninos. E os dons espirituais, a fé, a esperança são coisas próprias da meninice da história humana, da infância sofrida em que vivemos. Vemos e cremos e sentimos e esperamos como crianças. Mas já vemos algo do mundo. Crianças conhecem o mundo, ainda que seja com um olhar de criança. Mas é um olhar embaçado, espelhado. Por isso que ele diz que é como que por um espelho. E ainda vemos como um espelho, mas por favor, entenda, é um espelho dos antigos, bem antigos. Não é aquele super espelho magnificador de 4 vezes para fazer sobrancelha e tirar cravos que você tem no seu banheiro. Pense mais numa superfície metálica polida, em que você consegue ver, sim, a sua imagem, você consegue enxergar, mas obviamente não é perfeito, é precário, é embaçado, é obscuro. Inclusive, daqui vem o título para a continuação de Alice no País das Maravilhas.
através do espelho. Por causa dessa passagem e de outras imagens, o senso de que ainda neste mundo não vemos plenamente e ansiamos por estar num lugar onde seja de fato um país de maravilhas e não um país de sombras. Um país que tenha seus chapeleiros, seus gatos e meninas curiosamente maravilhosas. Esse mundo pelo qual ansiamos é tão mais interessante, tão mais vivo em comparação ao que temos. E isso tem aparecido nas nossas obras artísticas de muitas e muitas maneiras. Esse senso humano de que o mundo se perdeu, todos temos isso, crentes, descrentes, de que temos vislumbres de algo maior, o mundo sabe disso. Quem conhece a palavra de Deus pode explicar por que sentimos isso. E é tudo isso porque o mundo ainda é quebrado, porque ainda estamos experimentando essa complexa realidade como se fôssemos crianças, vendo por um espelho distorcido. O mundo sabe que a realidade está quebrada. As nossas histórias de amor, de fantasma, de aventura e fantasia contam sobre isso. A nossa poesia descreve e lamenta essas verdades. A sensação que é tão universal de que nós conhecemos sim o mundo, experimentamos sim o mundo, mas que ele não é como deveria ser e que de alguma maneira isso precisa ser redimido, isso precisa ser resgatado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Cerca de quase 10 anos atrás, saiu o filme de Christopher Nolan chamado Interestelar, um filme de ficção científica. Uma história que mostra muito sobre esse nosso senso de que algo se perdeu. O mundo está quebrado por alguma praga não identificada, e o protagonista, um astronauta chamado Cooper, precisa viajar em uma missão, junto com outros astronautas, em busca de uma nova Terra. Porque a nossa Terra já era, ela está quebrada. E a busca é por um lugar novo para onde nós, humanos, possamos mudar e viver. A filha dele precisa ficar, e nas viagens, por causa da relatividade, distorções temporais, essa confusão toda, por vezes ele está num planeta em que minutos lá significam anos no planeta Terra. E, curiosamente, quem envelhece, quem é transformado é quem ficou. A menina que fica para ele ir na sua missão vai crescendo e vai chorando e vai se transformando, e chorando pelo pai que foi para longe, e vai mudando também. No momento mais devastador do filme, ele é quem recebe cartas dela, videocartas, em que ele que viajou vai vendo a sua menina sendo transformada. E uma das grandes verdades do filme é que o amor deles é o que pode mudar tudo e trazer uma salvação. Que a única coisa constante num mundo cheio de teorias da relatividade, fantasmas, riscos e corações partidos, que a única coisa constante entre nós é o amor. Numa das conversas marcantes do filme, entre dois astronautas, ocorre o seguinte diálogo. É um diálogo sobre fé, amor e esperança, tá? Embora ele não use esses termos. A cientista quer tomar uma decisão importante na missão, não vou dar detalhes, e ela quer tomar essa decisão baseada no amor, que ela finge não sentir, mas sente. E um dos cientistas, meio rispidamente, diz para ela: "Você é uma cientista, Brandes." E ela responde: "Então me escute. Quando eu digo que o amor não é algo que inventamos, é algo observável e poderoso, tem que significar alguma coisa." Ele diz: o amor tem significado, sim. Ele tem sua utilidade social, seu vínculo social, criação de filhos. Amamos pessoas que morreram. Qual é a utilidade social disso? E ele admite: nenhuma. Então ela explica: talvez signifique algo mais. Algo que ainda não conseguimos entender. Talvez seja alguma evidência, algum artefato de uma dimensão superior que não podemos perceber conscientemente. Eu sinto-me atraída através do universo afora por alguém que eu não vejo há uma década, que sei que provavelmente está morto. O amor é a única coisa que somos capazes de perceber, que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Talvez devêssemos confiar nisso, mesmo que não consigamos entender. O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. Sim, o amor de pai e filha separados por distâncias inimagináveis, dimensões, tempos e mágoas. O amor de um cientista por outro que se foi. Eles estão quase certos. Pois o que eles percebem como algo duradouro só o é por ser evidência, sim, de algo superior. Mas não algo, e sim alguém. Eles veem em parte.
Eles percebem que a salvação do mundo talvez passe de alguma maneira pelo amor, que é evidência de algo superior, que nós não sabemos o que é. Você sabe o que é? Você sabe o que é. Alguém descrito que fala de si mesmo como amor. Porque nós temos conhecido a Deus, ainda que em parte. O espelho do qual o texto fala é o ministério da palavra. Nós não conhecemos a Deus plenamente, ainda conhecemos pelo que Ele se revelou na sua Escritura. A sua palavra nos fala, ela é confiável, ela é infalível, mas ela ainda é pouco diante do que será, irmãos. Mas aqui na infância do mundo é o que temos. Aqui no parque, sendo consolados pelas cartas de amor que Ele nos manda de longe. Ver pelo espelho é melhor do que não ver. Por meio da palavra e a fé que vem com ela, conhecemos a Deus. Aprendemos sobre Cristo, aquele que viajou mais do que de uma galáxia a outra, aquele que deixou a glória do céu para viver na feiura da terra quebrada, quebrada por uma praga, para conseguir uma nova terra, da qual nós temos apenas vislumbres, vendo como que por espelhos, na infância chorosa do que perdemos. Mas isso é temporário. E o terceiro ponto fala do que dura. O amor durará para sempre, num estado de perfeição. Vamos reler tudo? O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, línguas cessarão. Ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Retomando a sessão, focando agora no que dura. Paulo nos diz que o amor jamais chegará ao fim. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando do amor individualizado entre pessoa A e pessoa B. Não é disso que ele está falando, embora se nós pensarmos na aplicação disso, talvez possamos dizer. Mas ele está falando da história do mundo. Do fato de que o amor é uma das coisas desta era que existirá na próxima. Quando passar o tempo em que ainda somos como meninos, quando chegar a hora de conhecermos plenamente, quando a fé se tornar vista, a vida prosseguirá e o amor estará lá. Quando a era das trevas obscuras se for, veremos o mundo como ele deveria ter sido, e uns aos outros também. O amor, queridos, ele é parte da ordem criada. Várias das coisas que experimentamos na vida cristã são apenas parte desta fase do mundo, mas não durarão para sempre, os dons espirituais, a fé, a esperança. Mas quando vier o que é perfeito, o amor prosseguirá. O que é o tal do perfeito que ele fala? Tem várias teorias. Alguns falam que o perfeito seria a Bíblia completa. Não faz muito sentido, à luz do que mais ele fala. O que faz mais sentido é a perfeição da próxima vida, a vinda de Cristo. Ou, para quem vai morrendo, já o encontro com o nosso Senhor. Calvino, por exemplo, explica que o conhecer em parte se deve ao nosso estado de imperfeição por causa da queda. Profecias e tais coisas são necessárias por causa da nossa imperfeição, mas isso vai passar. O amor, entretanto, não. Você nunca vai superar essa fase. A gente vai crescendo e vai superando coisas, não vai? Superei o Vasco, superei isso, superei aquilo. Mas o amor não. Você nunca vai passar dessa fase da história. Como Mark Jones coloca no livro que temos estudado nos nossos grupos, os limites do amor se estendem para toda a eternidade. A fé recebe todo o Cristo, de modo que estamos, no momento da crença, em possessão daquilo que eventualmente herdaremos. A esperança espera que as promessas sejam cumpridas e estamos em ardente expectativa. A fé e a esperança terão um fim. Então tudo o que precisaremos será do amor. Perceba, amor vai prevalecer. Vai persistir ao próprio descobrimento do mundo em fogo. E nós veremos isso com olhos novos, de carne incorruptível. E é por isso que a humanidade é fascinada com o amor. Porque isso é a nossa vida. E é por isso que nós escrevemos e consumimos histórias de amor. E a queda é a razão pela qual as histórias de amor também são histórias de fantasmas. É parte inseparável da eternidade. Sabemos que o mundo precisa ser salvo.
seja por astronautas, seja pela ciência, seja pela educação, seja pela arte e a beleza, seja pelas revoluções. E nós sabemos que isso precisa de luta. E dizemos coisas como o famoso poema de Dylan Thomas, que marca o filme Interestelar, um clamor para que você nunca pare de lutar contra as trevas. Ainda que pareça que as luzes estão para se apagar, ainda que você anseie pela escuridão, não pare de lutar. O poema, traduzido por José Francisco Botelho, é: não entres mansamente nessa noite funda. E ele diz assim: não entres mansamente nesta noite funda, que as velhas almas ardem ao findar do dia, te insurge em fúria contra o fim da luz e luta. Os sábios, mesmo vendo a sombra que triunfa, sabendo que sua voz não fulge nem fulmina, não entram mansamente nessa noite funda. Os bravos, ao romper das ondas, não se assustam, mas cantam suas proezas na enseada limpa, em fúria rugem contra o fim da luz e lutam. Os bárbaros que aos brados catam sol e lua, e súbito lamentam que essa luz se extinga, não entram mansamente nesta noite funda. Os quase mortos, cegos lúcidos, perscrutam, clarões dos meteoros, cegos da alegria, em fúria rugem contra o fim da luz e lutam. E tu, meu Pai, erguido em tormentosa altura, com lágrima feroz me amaldiçoa e guia, não entres mansamente nessa noite funda. Te insurge em fúria contra o fim da luz e luta. Esse é o chamado, meu irmão, para você que ainda vive na terra das sombras, na infância do mundo, que você junto comigo se insurja contra o fim da luz e lutemos juntos. Em Cristo nós lutamos contra a escuridão. Nós somos um povo que não permite que as trevas vençam. Nós somos de Cristo a luz do mundo. Nós lutamos com Ele, o amor encarnado. Um dia nossos pés deixarão a trilha acidentada, cheia de pedregulhos e poças de lama. Tiraremos as botinas da fé, as meias da esperança, pés com bolhas de sangue, feridas, unhas lascadas, tornozelos inchados e torcidos, de tanto pisar em buraco, de tanto tropeçar em raiz. Indo encontrar na praia os pés formosos daquele cujo calcanhar foi picado de morte por serpente, em nosso favor. Nos encontraremos todos na praia do novo mundo. Não precisaremos mais esperar, porque o universo terá sido refeito. Como astronautas de uma nova criação, vendo que o amor vai ter de fato transcendido o tempo e espaço e chegado com Cristo no novo mundo. E o amor dele vai estar salgando a água, salgando os olhos, o sal da terra e a luz do mundo. E ele nos deixou essas cartas contando sobre isso, para que os nossos corações aguentem até essa hora. E é pela fé que nós as lemos e o coração vai ficando quentinho. O amor vai durar. Enquanto isso, nós somos as cartas vivas que ele usa para espalhar as notícias do que ele fez. Ele é a carta, o carteiro e o remetente. Assim, falando em cartas. Mas e as cartas de Franz Kafka para a menina? Ou melhor, da boneca para a menina? Onde que a gente consegue essas cartas para ler, hein? Não consegue. Elas se perderam. Editores tentaram localizar a menina, tentaram achar essas cartas de todo jeito, tentaram de tudo. O livro do Jordi, Sierra e Fabra, é uma imaginação sobre como poderia ter sido, é um livro dulcíssimo, recomendo. Mas por mais que sejam belas, são cartas sobre a carta, como nós somos cartas a respeito de Cristo. Cristo é a carta de amor escrita no tempo e espaço, com a gravidade de quem escreveu essa história do amor e fantasma do mundo, para o mundo todo ler. Existe uma possibilidade remotíssima das cartas originais ainda serem encontradas. Em 1933, Kafka já falecido, Dora já vivia com outro homem em Berlim, e a Gestapo, polícia política dos nazistas, entrou na sua casa e levou um monte de documentos que tinham por lá, inclusive vários escritos de Kafka. Dora tentou por diversas vias diplomáticas tentar reaver o material, mas lhe foi dito que perdesse a esperança. Talvez ainda haja em algum cantinho esquecido de um tristonho edifício governamental alemão um pacote contendo cartinhas de amor de uma boneca para sua menina. Não sabemos. Deus o sabe. É uma das coisas que ninguém sabe. Como a maior parte das coisas
desta carta de amor que Deus está escrevendo, a história deste mundo. Esse mundo tem tantos micromistérios, tantas bonecas perdidas, tantas lágrimas escondidas. Assim como olhe para o universo e veja tantos planetas e estrelas, coisas estranhas e deslumbrantes, e a gente viajando por aí, sendo mudado. Todas essas coisas vêm te transformando. Jesus Cristo vem te metamorfoseando. Quando pensamos no amor de Jesus por nós, é curioso saber que muitos dos que o amam de volta estão por aí em túmulos não marcados. Muitos de nós viramos pó em fogueira. Muitos foram enterrados, despedaçados ou deixados para os corvos. Pela fé viram a nova terra e acenaram de longe pelas promessas do Deus de amor. Não temos as cartas da boneca para a menina. Porém, tem uma coisa que chama a minha faminta atenção, que é o que teria sido colocado na última cartinha, escondido dentro da própria bonequinha. Na última carta, Franz diz para a menina: tudo que você ama provavelmente vai se perder. Mas no final, o amor voltará de alguma maneira. E é verdade. Estamos numa jornada pelo espaço-tempo a 107 mil quilômetros por hora, numa bolota azul irregular. E as coisas vão se passando de diversas formas. Nós nos encontramos aqui e ali na infância do mundo como crianças num parque. Algumas com a boneca perdida, outras não. Algumas pessoas se vão e desaparecem como se tivessem caído em buracos negros. E todos vamos sendo mudados pelas nossas viagens, assim como a boneca. E vamos experimentando, sim, o amor de maneiras imperfeitas e fraturadas. Nós somos tanto bonecas que desaparecem, como meninas que sentem sua falta, como homens gentis que escrevem cartas para amenizar as perdas, como são as próprias cartas que Deus nos deu. Mas quando vier o que é perfeito, estaremos com Cristo. Ele veio em grande viagem, saiu dos céus velando sua glória. O Espírito o colocou num útero quentinho e apertadinho, correndo todos os riscos que nós já corremos. Ele foi menino, ele andou como menino, ele foi mudado também. Sua pele, por exemplo, recebeu rasgos de chicote, de cravos de metal e espinhos. Ele tem as marcas, um dia você pede para ver. Tudo que você ama vai ser perdido pelo caminho. Seja pelas dilatações do tempo e do espaço, seja pelas dilatações do pecado. Seja pelo fato de que ainda somos meninos e derrubamos por aí nossas bonecas, nossas bolinhas de gude, nossas pessoas. O mundo é quebrado pela praga indizível. Mas Paulo diz, um dia veremos plenamente, irmãos. E tudo que amamos, embora seja perdido na velha terra, no final do tempo, o amor retornará. Olhando horizontalmente, a frase já é bonita, mas para quem conhece a esperança da salvação, ainda mais. Chegaremos ao final da trilha com um sorriso bom no rosto melado de sangue, suor e lágrimas. Quando enfim conhecermos o mistério, quando a fé se tornar apenas a meninice do que estaremos vivendo. Saiu dos céus velando sua glória. O Espírito o colocou num útero quentinho e apertadinho, correndo todos os riscos que nós já corremos. Ele foi menino, ele andou como menino, ele foi mudado também. Sua pele, por exemplo, recebeu rasgos de chicote, de cravos de metal e espinhos. Ele tem as marcas, um dia você pede para ver. Tudo que você ama vai ser perdido pelo caminho. Seja pelas dilatações do tempo e do espaço, seja pelas dilatações do pecado. Seja pelo fato de que ainda somos meninos e derrubamos por aí nossas bonecas, nossas bolinhas de gude, nossas pessoas. O mundo é quebrado pela praga indizível. Mas Paulo diz, um dia veremos plenamente, irmãos. E tudo que amamos, embora seja perdido na velha terra, no final do tempo, o amor retornará. Olhando horizontalmente, a frase já é bonita, mas para quem conhece a esperança da salvação, ainda mais. Chegaremos ao final da trilha com um sorriso bom no rosto melado de sangue, suor e lágrimas. Quando enfim conhecermos o mistério, quando a fé se tornar apenas a meninice do que estaremos vivendo,
quando a esperança for apenas um fantasma amigo que ficou na velha casa, quando enxergarmos o amado de nossas almas, com olhos limpos finalmente, não mais vendo como que por um espelho, vendo o Deus homem encarnado, o amor em forma de gente. Ah, meu amigo, vai ser muito amor. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque Cristo veio em jornada. E porque, como a tua palavra nos ensina, o Senhor tem feito de nós cartas vivas que espalham as notícias do amor. Nesta fase da infância do mundo, Senhor, reconhecemos que tem dias de chorar sem parar pelo que perdemos. Tem dias em que nos vemos confusos e sem entender o que está acontecendo. E obrigado, Senhor, por nos prover a fé e a esperança, para que seja mais tolerável o tempo da espera. Ansiamos por estar com Cristo, ansiamos pelo mundo refeito, ansiamos pela história nova que vai ser contada, quando a meninice do mundo passar, quando a maturidade de um mundo refeito chegar, quando enxergarmos plenamente e conhecermos ao Senhor. Apressa, Senhor, esse dia é o nosso pedido. Enquanto ele não chega, faz-nos, Senhor, essas cartas que com alegria chamam outros e aquecem o coração de outros com as verdades de Jesus Cristo, em quem oramos. Amém. Vamos cantar?